Você trabalha com o que ama? Se a sua resposta foi sim, imagine-se na seguinte situação. Apesar de amar o seu trabalho, por motivo de força maior, você se vê obrigado a mudar de profissão. O meu bate-papo hoje é com Fabiane Medeiros. Ontem, analista ambiental. Hoje, uma fotógrafa premiada. Vem comigo nesse bate-papo. Fabiane, obrigada por participar desse bate-papo. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar aqui com você. Fabiane, que história é essa aí de mudança de carreira? Que força maior que foi essa que te fez sair de uma profissão que você gostava, que era de analista ambiental, para a fotografia? Então, Juliana, sem dúvida alguma foi a maternidade. A maternidade, ela mexe muito com a gente. E a maternidade me fez refletir diversas coisas, e uma delas eu me deparei com o que eu exercia no momento, que é algo que eu amava, que eu amo ainda as questões ambientais, só que por muitas vezes eu não tinha muita voz e também não era tão valorizada. E isso gerava uma exaustão muito grande. Muitas vezes eu estava andando, fiscalizando empresas na Barra de Itabiruçu, já com a barriga com 7 meses já, e passando por situações às vezes exaustivas e sem muita voz. Então eu refleti muito o que eu queria à frente, né? E sobre como seria isso pós-maternidade, quando minha filha chegasse, como que ia ser minha logística, porque a carga horária eu tinha em torno por dia de 9 a 10 horas de carga horária. Então, para ter um bebê numa cidade onde eu não tenho familiares, então ficaria complicado. Então, isso tudo me levou a uma reflexão bem profunda. E que visão que você tinha do mercado de trabalho pós-maternidade? Isso te influenciou a tomar essa decisão? Como que você enxergava a mulher grávida, voltando de licença, tanto do ponto de vista do empregador como da empregada? Olha, isso foi um ponto bem forte, porque nessa minha reflexão eu vi assim como que seria essa fase da amamentação. Hoje a maternidade, a mulher, ela tem o seu respaldo na lei, né? As empresas cumprem a lei. Dependendo da empresa, você tem direito a uns 4 meses, dependendo da empresa, tem direito a 6 meses, né, de licença. Mas eu vi isso assim tão pouco tempo, para já deixar o bebê tão novinho, eu não teria com parente para deixar, porque não tem aqui na cidade, e já deixar numa escola, numa creche. E esse processo de amamentação, que para mim é uma coisa que é muito importante. Então eu pensei, como seria esse processo com saídas de apenas 1 hora para poder suprir essa questão da amamentação. E eu vi que também, de uma certa forma, a empresa fica com uma mão de obra em déficit também. Então eu pesei todas essas situações e abri mão realmente de uma carreira que eu estava bem, tinha uma posição interessante, com até crescimento, mesmo com as questões ambientais hoje no Brasil muito engatinhando ainda. A gente fala que a questão ambiental hoje no Brasil ela é bem bebezinha ainda, nem está engatinhando muito ainda. Mas assim, eu tinha uma posição assim, interessante perante a minha liderança, eu era muito bem vista, mas eu vi essa necessidade de mudança em prol do meu bem maior, que era minha filha, que eu estava vendo naquele momento. Lógico, isso vai de mulher para mulher. Tem pessoas que às vezes não podem fazer essa escolha. Então eu conversei muito com meu esposo, ele me deu total apoio. Então foi uma coisa em conjunto e eu abdiquei mesmo em prol da minha filha, para estar com ela, viver aquele momento da maternidade mesmo.
E não só o período de licença, não mas só o algo período de mais licença, mas estar mais junto presente dela, mesmo. presente. Principalmente que quando a gente não tem família na cidade, eu queria assim estar com ela em todos os momentos, sabe? E muitas pessoas falaram: nossa, você não pode fazer isso. Como você vai largar a sua carreira? Todo mundo volta de licença maternidade e trabalha. Como que você vai fazer isso? Eu falei: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu nunca tive medo, nada na minha vida. Ninguém nunca me parou. Você não vai poder. Eu sempre acreditei que eu posso. Eu acho que o nosso maior desafio está dentro da gente. Então, assim, eu acreditei que conseguiria, fui atrás, fiquei um tempo parada mesmo, sem trabalhar com nada, só por conta da minha filha mesmo. Olha pra você ver, eu comecei a trabalhar muito nova, antes de completar 18 anos eu já trabalhava e larguei tudo por uma coisa assim que eu achava que, quando eu estava no começo da gravidez, eu falava: vai ser tranquilo, depois que ela nascer eu vou voltar a trabalhar. E vi que não foi assim, foi mesmo esse processo de reflexão interna mesmo. E aí, num sonho, Deus me revelou, eu creio muito em Deus, e num sonho Deus me revelou que era para eu trabalhar com fotografia. É tão assim, né? Forte, mas é isso. Foi num sonho, Deus me revelou que era para eu trabalhar com fotografia. Tipo, eu dormi e acordei e falei: vou ser fotógrafa. E aí, como é que foi? Que cursos que você fez? Você já pensou num nicho específico ou foi acontecendo naturalmente? Não, eu já pensei num nicho específico. Porque eu acredito muito que se você quiser abraçar muita coisa, você acaba não fazendo nada. Então eu sempre fui de ter muito foco. Então como eu já venho de uma carga, já trabalhei como guia no IEF, já fiz outros trabalhos antes também de estar na área de mineração, e eu trabalhava com crianças, grupos escolares que iam lá, e eu gosto muito da alegria, da pureza assim da criança. E aí eu peguei e falei: vai ser a área infantil. Então eu escolhi, meu estúdio hoje ele é materno infantil, então a gente pega desde as mamães gestantes, fazemos o newborn, que é o recém-nascido, acompanhamento de bebê e kids. É o nosso público maior é esse. E é um mercado literalmente fofo, né? De se trabalhar, né? Muito. Bebês, mães, um momento especial na vida, né, das mães, que é o início da maternidade. Todos os sentimentos bons estão super aflorados, né? Então você participa desse momento e é algo, eu imagino que deve ser muito especial para você, né? Com certeza. Minhas clientes acabam muitas virando amigas, por causa que nós trocamos ideias, trocamos experiências, e justamente por saber que elas estão num momento delicado, a qual eu passei também. Então eu converso bastante com elas, eu passo um pouco da minha experiência também de pós-maternidade, que é uma fase que a gente ainda está, né, adaptação com as mudanças do corpo, a mudança na mente. E muitas vezes a mãe recebe muita carga de opiniões: você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Então eu falo com as mães que vão lá no estúdio: você é a melhor mãe para o seu filho. Você vai achar a forma que você encontrar para cuidar do seu filho vai ser a melhor, porque você está cheia de amor, você está fazendo isso, está buscando o que é melhor para ele com amor. Então não tem como dar errado. E se errar, é errando que a gente vai aprendendo. Porque filho não vem com manual. Eu falo com as mães: não vem com manual. Então você vai errando, buscando acertar. E um erro de uma mãe tem tanto amor que então não dá nem para considerar que é um erro. É isso que eu falo com elas, porque mães, a gente é muito cobrado, né? Aí se não tem o leite, não pode amamentar, nossa, olha lá, não está amamentando. Se tem filho de parto normal, ou se tem filho cesárea e não é parto normal, não, você não teve o parto. Então assim, a gente tem que se cobrar menos e saber que cada um tem sua particularidade, seu momento, e que todos eles são importantes. Fabiane, que curso que você fez? O curso de fotografia, ele dura quanto tempo? Olha, eu fiz a faculdade de fotografia, então eu sou graduada, então eu sou em torno de 3 anos e meio na área de fotografia. Tenho workshops também com profissionais que
Tem um cargo importante na Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido. E workshops é constante, né? Sempre que aparece eu busco tá aprimorando o conhecimento, trocando ideias. E também tem um curso avançado de primeiros socorros e fisiologia do bebê, porque fotografar um bebê recém-nascido, principalmente, não é só você entender de composição, entender de técnica de fotografia, entender de luz. Você tem que acalmar o bebê, colocar ele em um sono profundo, que é o terceiro estágio de sono que a gente faz o bebê chegar. Então você tem que conhecer toda a fisiologia, postura postural do bebê, a coluna, como que vai posicionar, os bracinhos, perninha. Então assim, é muito importante o fotógrafo também ter conhecimento na questão de fisiologia do bebê e também primeiros socorros, é essencial. Porque a gente trabalha para não acontecer, mas pode acontecer qualquer situação adversa que, se o profissional estiver preparado, é melhor. Você é certificada, né? Pela Isso. Associação Brasileira, me ajuda aí. De Fotógrafos de Recém-Nascido. De recém-nascidos. Isso, tem até um manual da associação, um livro, um manual prático. E a associação, ela é uma associação muito séria, onde ela certifica os profissionais a nível de segurança, como se fosse uma ISO, né? E como que funciona? A gente faz um processo de inscrição, fala assim, não, eu quero, porque eu falo muito assim, a gente trabalha com segurança. Aí como mãe eu fiquei pensando, não só como profissional, como eu fiquei pensando, mas como que eu dou certeza para o meu cliente que realmente o que eu estou falando é verdade, que realmente eu trabalho com segurança. Então eu procurei assuntos, literatura sobre isso e detectei que existia uma associação onde credenciava profissionais. Então eu me inscrevi, no primeiro momento que eu fiz a inscrição eu não passei, aí tive pontos de melhoria, fiz as melhorias e depois adquiri o selo. É um processo em torno de 1 ano para você conseguir essa aprovação. E eles avaliam posicionamento do bebê, avaliam os equipamentos que você utiliza, tem que ver os equipamentos que o profissional, tecido, o material que ele utiliza, se o profissional tem um assistente ou não para posicionamento de fusão. Muitas imagens, às vezes a gente vê na internet, Juliana, e acha que aquela imagem foi feita e o bebê ficou sozinho ali naquela posição. E não, a maioria das imagens são feitas por fusão, então a gente faz 2 fotos para gerar uma. Então isso é muito importante até como um alerta, porque às vezes alguém vê na internet e fala assim, eu vou fazer em casa, e tem risco, né? Então nós realizamos a pose com todo um embasamento técnico e também com um assistente treinado também, para estar auxiliando naqueles momentos também fundamentais para a execução da fotografia. Ótimo. Isso é um diferencial no seu trabalho, né, Fabiana? Essa certificação, para você se sentir segura no que faz e também passar segurança para quem te contrata, né? Agora, vamos pensar na seguinte situação. Você trabalhou como empregada. E não só mudou de carreira, como também essa mudança te trouxe uma necessidade de saber sobre empreendimentos, sobre marketing. Como que você fez? Além, porque você ainda teve que fazer o curso de fotografia, né? Então você teve que aprender muita coisa. Foi. Eu falo assim que realmente eu vi que fotógrafo não é só apertar o botão de uma câmera. As pessoas às vezes acham que fotografia é simplesmente ir lá e apertar um botão e pronto, e não é. Precisa de um respaldo técnico muito importante, conhecer diversos assuntos. Então eu vi que a gama de conhecimento era grande, mas só isso não bastava para eu estar no mercado e sustentar. Eu precisava entender de marketing. Eu sempre gostei dessa parte assim, de comunicação. Tanto que quando eu trabalhava em outras empresas, eu sempre era colocada para estar ministrando treinamento, para estar com mídia e tudo mais. E em busca disso, eu fiz cursos na época, também fui fazendo cursos para melhorar a oratória e uma série de coisas. E quando eu deparei com a minha empresa, eu também procurei cursos sobre o assunto, literatura, eu acompanho pessoas que têm sucesso nessa área de marketing. E uma coisa interessante, quando eu comecei, eu falei, eu preciso de um portfólio, né, para mostrar o meu trabalho.
A gente vê muito isso na faculdade. Você precisa ter um portfólio. E o Instagram, o Facebook é bacana a pessoa conhecer o profissional ali, ela entra na página e conhece um pouco do trabalho do profissional, mas aquilo não é um portfólio, né? Então eu precisava montar um catálogo interessante e teria que ser num site. E na época eu orcei e era um valor assim muito alto. Na época eu falei, não vou ter condições disso agora com os investimentos que eu já estava fazendo. E eu peguei e um mês estudei, debrucei em livros e eu mesma montei meu site. Então o site que eu tenho hoje eu mesmo montei, eu que alimento. E quando eu estava com o site pronto, catálogo pronto, eu falei, ok, e como as pessoas vão me achar agora? Porque até hoje eu comecei atendendo na minha casa e hoje eu atendo no Monjolos. Mas eu não tenho uma porta para a rua com placa. Como as pessoas iam achar o estúdio da Fabiane? Como que localizar? Então eu conheci uma ferramenta do Google, o ADS, que é para negócios, e eu inteirei sobre o assunto também, estudei, que está totalmente ligado ao marketing, né? Estudei e coloquei ferramentas avançadas e essenciais de pesquisa. Então hoje, se você entrar na internet e você colocar fotografia, vai aparecer meu nome, minha empresa lá. Se eu colocar fotografia Itabira, bebês, eu vou aparecer lá. Porque eu criei essas ferramentas avançadas dentro de uma plataforma do Google Negócio. Então, assim, eu estudei bastante como posicionar também, como as pessoas encontrarem minha empresa realmente, justamente por essa questão de não ter a porta aberta na rua. Para finalizar, Fabiane, eu queria que você passasse uma mensagem para quem nos assiste de inspiração, de motivação, de lições que você tirou dessa sua trajetória até hoje, da sua coragem. Olha, Juliana, uma das coisas fundamentais é a pessoa acreditar nela. Isso é fundamental e eu creio que não só para negócios, mas para tudo. No começo, quando eu estava abdicando a princípio de uma carreira que eu acreditava que não ia ter outra porta, todas as pessoas vieram contra mim, falando, não, você não pode fazer isso. Quando eu escolhi, vai ser a fotografia, e eu comecei a me estruturar como empresa, muitas pessoas também vieram e falaram, você não vai conseguir, o mercado já é estabelecido, as pessoas não valorizam o fotógrafo, e uma série de cargas, muitas vezes negativas que eu recebi. E eu nunca absorvi isso. Eu sempre falei, não, é o meu sonho, eu quero, eu vou conseguir, eu vou realizar, com fé em Deus e com muito foco, muito objetivo, a gente consegue. Então, o que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo é que nunca desista dos seus sonhos, invista nos seus sonhos e não deixe ninguém falar que você não é capaz, que a gente é capaz de tudo que a gente quiser, desde que a gente se proponha a agir em prol daquilo. É isso aí. Bela mensagem, né, gente? Para finalizar esse bate-papo. Fabiane, muito obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Pela sua coragem, pela sua Obrigada. Determinação e pelo belo trabalho que você vem desempenhando aí. Eu que agradeço. Belo e fofo. Muita fofura na minha página. Eu que agradeço, Juliana. Pessoal, então é isso. Terminou o nosso bate-papo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Bate-Papo com a Ju. E ative lá também as notificações. Tchau!